today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para nossas videoaulas a respeito de trabalho realizado por uma força, né? Continuando a falar aqui a respeito do trabalho realizado por uma força constante e finalizando essa parte de força constante, eu mostrei para vocês que para a gente determinar o trabalho realizado por uma força, basta a gente fazer um produto da força vezes o deslocamento e o ângulo formado entre a força e o deslocamento, ou seja, trabalho é igual a F vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo. Mas nós temos outra forma de determinar o trabalho realizado por uma força constante. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode determinar o trabalho realizado por uma força constante através do método gráfico. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Então presta atenção. Vamos supor que eu tenho um determinado gráfico, tenho um determinado diagrama da força em função do deslocamento, né? E a gente vai considerar aqui que a força ela atua na mesma direção do deslocamento. Então, como que eu vou fazer então para calcular, como que eu vou fazer para determinar o trabalho realizado por essa força constante aqui? Veja bem, para a gente determinar o trabalho realizado por essa força, nós podemos calcular a área do gráfico, tá? Quando eu olho para essa figura aqui, qual figura geométrica que está aqui representada? Eu tenho um retângulo, certo? Então eu posso dizer então que a área do retângulo ela é igual a quem? A base vezes a altura, certo? Então, quando eu olho para essa figura aqui, então eu posso dizer que a área ela vai ser igual a quem? A Fx vezes ΔS. Levando em consideração que a força atua na mesma direção do deslocamento, ou seja, eu tenho um ângulo de 0 graus sendo formado entre a força e o deslocamento, o que eu posso dizer aqui então? O cosseno de 0, ele é igual a quanto? Ele é igual a 1, certo? Então, ou seja, eu posso dizer então que a força vezes deslocamento vezes 1 é igual a força vezes deslocamento. Então, ou seja, toda vez que nós tivermos um gráfico da força em função do deslocamento, e eu quiser determinar o trabalho realizado por essa força, basta eu encontrar a área formada pelo gráfico. Porque o trabalho ele é numericamente igual à área do gráfico, sempre, independente da figura geométrica que se forme, tá? No caso aqui eu estou tratando de uma força constante, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o trabalho realizado por uma força variável. Então eu posso dizer então, que o trabalho é igual a Fx vezes o deslocamento, tá? E uma observação muito importante é o seguinte, na maioria dos exercícios, o que a gente vai ter? A gente vai ter no eixo vertical a força e no eixo horizontal nós vamos ter o deslocamento, beleza? Então o que a gente está fazendo aqui? O que eu estou considerando? Eu estou considerando que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, o ângulo formado entre eles vai ser sempre igual a 0. Então, nesse caso, eu posso simplificar a minha equação, que eu defini anteriormente para vocês como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, como sendo trabalho igual a força vezes deslocamento. Por quê? Porque aqui o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 0, e o cosseno de 0 é 1, então não tem necessidade de representar, tá bom? Ah não, Davidson, beleza, tranquilo. Então o que você está falando aqui então é que toda vez que eu tiver um gráfico da força em função do deslocamento, se eu quero calcular o trabalho, basta eu calcular a área. Beleza, é isso mesmo que eu estou querendo dizer para vocês. Ah não, mas e se a força for variável? E se eu não tiver uma força constante, igualzinho eu demonstrei anteriormente, ou seja, uma força que é sempre a mesma ao longo do deslocamento? Aí nesse caso a gente tem que determinar o trabalho realizado por uma força variável, tá? E deixar bem claro, a equação que eu demonstrei para vocês, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ela só se aplica para forças constantes, em módulo, direção e sentido, tá? Ou seja, forças
que não vai ter alteração no seu valor, não vai ter alteração na direção de aplicação e não vai ter alteração no sentido. Beleza? Quando eu tiver o trabalho realizado por uma força variável, tá? Aí nesse caso aqui eu estou considerando que ela é variável somente em módulo, vou manter constante a direção e o sentido. Para a gente determinar o trabalho realizado por uma força variável, a gente vai fazer isso através do método gráfico, tá? Então aqui eu tenho um gráfico que é dado, um gráfico da força em função do deslocamento, e aqui a minha força, ela está variando, ela está aumentando à medida que o meu deslocamento também está aumentando, tá? Então aquela regrinha que eu falei para vocês, que para a gente determinar toda vez que nós tivermos o trabalho realizado por uma força e eu tiver isso representado através de um gráfico da força em função do deslocamento, toda vez que eu tiver um gráfico da força em função do deslocamento e eu quiser determinar o trabalho realizado por uma força, seja ela constante ou seja ela variável, o trabalho ele vai ser determinado pela área do gráfico. Então a gente diz sempre, sem exceção, que num gráfico da força em função do deslocamento, o meu trabalho ele vai ser sempre numericamente igual a quem? A área do gráfico, tá? E para a gente finalizar essa parte aqui, a gente tem uma observação. No eixo vertical a gente vai ter sempre a nossa força e no eixo horizontal a gente vai ter sempre o quê? O nosso deslocamento. Beleza? E aqui a gente está levando em consideração a mesma coisa, que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, a força ela está favorecendo o movimento do corpo. Belezinha? E pessoal, para a gente finalizar essa segunda parte aqui dos nossos estudos sobre trabalho de uma força, eu quero falar com vocês algo extremamente importante, que é o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre um corpo. Por que eu estou falando isso? Porque no que eu falei na primeira videoaula e o que eu falei agora, né, no início dessa nossa segunda videoaula, eu estou levando em consideração somente o quê? Uma força que atua sobre o corpo. E se eu tiver várias forças atuando sobre o corpo? Se eu tiver, por exemplo, aqui eu fiz um diagrama de forças sobre uma determinada caixa, onde eu marquei todas as forças que atuam sobre um corpo e estou levando em consideração que esse objeto vai deslocar, tá? Ao longo dessa trajetória horizontal. Então, ao fazer o diagrama de forças sobre essa caixa, eu notei que sobre essa caixa eu tenho a atuação da força peso, eu tenho a atuação da força normal, eu tenho a atuação da força F e tenho a atuação da força de atrito, atuando sobre o corpo. Beleza? E como eu estou tratando com grandezas puramente vetoriais, que são forças, cada uma dessas quatro forças, elas são grandezas vetoriais, ou seja, elas vão apresentar módulo, direção e sentido, e esse módulo, direção e sentido vai atuar formando um determinado ângulo em relação ao deslocamento, em relação ao movimento dessa caixa ao longo dessa superfície horizontal. Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, é que como eu estou tratando de grandezas vetoriais, a resultante das forças que atuam sobre o corpo, a resultante de todas essas quatro forças que estão atuando sobre essa caixa aqui, ela é dada pelo somatório dessas quatro forças. Ela é dada pelo somatório da força F, mais a força normal, mais a força peso, mais a força de atrito. Beleza? O que isso significa? Se eu tenho aqui quatro forças que atuam sobre essa caixa, cada uma dessas forças também vão o quê? Vai ter um determinado trabalho associado a essa caixa. Então, por exemplo, a força F, a nossa força F, o trabalho realizado pela força F, ele vai ser igual à força F vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, que nesse caso aqui é zero. A força de atrito, ela também vai ter o quê? Um determinado trabalho associado a ela, que vai ser a força de atrito vezes o deslocamento,
vezes o cosseno do ângulo formado entre a força de atrito e o deslocamento, que nesse caso aqui vale quanto? 180 graus. A minha força normal, ela também vai ter um trabalho associado. Então, o trabalho realizado pela força normal vai ser a força normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força normal e o deslocamento, que nesse caso aqui vale quanto? Vale 90 graus. A mesma coisa a força-peso. Trabalho realizado pela força-peso é o peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento, que nesse caso aqui é 90 graus. Porque eu tenho um objeto se deslocando simplesmente o quê? Ao longo da horizontal. Então, ou seja, se a força resultante é dada pelo somatório dessas 4 forças, o trabalho resultante ele também vai ser dado pelo somatório de todos os trabalhos que atuam sobre a caixa. Então, ou seja, o meu trabalho resultante ele vai ser o trabalho realizado pela força F, mais o trabalho realizado pela força de atrito, mais o trabalho realizado pela força normal, mais o trabalho realizado pela força peso, independente dos sinais, se são positivos ou negativos, tá? Então, ou seja, se o meu trabalho é positivo, ou se o meu trabalho é negativo, ou se o meu trabalho é nulo, para mim tanto faz. O meu trabalho resultante, ele vai ser dado pelo somatório de quê? De todos os trabalhos realizados por todas essas forças na caixa. Mas eu posso resumir essa equação como sendo o quê? Trabalho realizado pela força resultante é igual a força resultante vezes o deslocamento formado entre a força resultante e o deslocamento. Tá? Então esse é o nosso trabalho realizado pela força resultante. Tá bom? E uma observação muito importante que eu tenho que falar com vocês é o seguinte, tá? Como o trabalho da força resultante aplicada sobre o corpo é igual ao somatório de todos esses trabalhos, eu posso ou não levar em consideração, por exemplo, o ângulo formado entre eles, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda videoaula. Eu volto numa terceira videoaula para a gente falar sobre o conceito de potência, beleza? Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal! What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.